Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um episódio do podcast Ecos do Passado. A gente trouxe a obra do abolicionismo do Joaquim Nabuco, e a gente também vai falar sobre o tema do abolicionismo. E a gente trouxe uma convidada para falar sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, Juliana. É uma honra ter você no nosso podcast. Obrigada. E os nossos espectadores estão curiosos para saber sobre a sua vida, a sua experiência. Conte um pouquinho sobre a sua carreira. Eu sou formada faz 3 anos, eu acho. Eu formei em História na Universidade Federal de Berlândia e também formei em Pedagogia. E esse ano eu estou trabalhando aqui no Messias Pedreiro. Bom, foi isso. Muito obrigada por falar um pouquinho mais da sua história. E aí a gente também trouxe algumas perguntas para fazer sobre esse tema. Que a primeira é como o movimento abolicionista lutou contra a escravidão. Então, quando a gente fala, né, quais são as táticas do movimento abolicionista, tem um livro que é da Ângela Alonso, que ela vai ler o Joaquim Nabuco, né? Ela vai ser uma estudiosa do Joaquim Nabuco, e ela vai dividir essas táticas do movimento abolicionista em 3 coisas, que é justamente o nome do livro dela, que é Flores, Votos e Balas, né? Ela vai chamar essas 3 táticas centrais, né? As flores, elas vão representar, né, no caso, a dimensão pública do movimento. Os comícios, a arte, tudo aquilo que chamava as pessoas, que engajava, né, a cultura da sociedade de massas para lutar contra a escravidão, né, no caso. Então, os artistas, shows, os panfletos, a imprensa e tudo mais. Então, Flores vai representar isso. Votos vai representar como as eleições são utilizadas pelo movimento, né, para eleger pessoas, no caso, que lutassem pelo abolicionismo, né, pela abolição da escravidão, dentro das instituições, né, dentro das instituições do país. O André Rebouças, que é um personagem desse movimento abolicionista, uma figura muito importante, ele vai fazer uma espécie de partido político nacional que vai conseguir eleger várias pessoas no país, pessoas que são a favor da abolição. Então os votos não são nada mais do que a luta no parlamento, né, pela abolição. E balas, né, que é flores, votos e balas, vem da situação de que muitos fazendeiros estavam dispostos, né, ao enfrentamento direto, porque era de interesse deles manter a escravidão, né? Então, muitos fazendeiros ameaçavam as figuras políticas, figuras públicas do movimento abolicionista, ameaçavam chegar nos comícios e balear todo mundo, ameaças em si. E o movimento abolicionista, ele fala, tá bom, vocês querem ir para a luta? Então a gente está disposto, né? Então, vem desse sentido de tipo, caso seja necessário, a gente vai lutar de uma forma mais prática, né? Um enfrentamento direto. Então a Ângela Alonso vai falar que o movimento ele começa com flores e vai terminar com balas também, se dispõe a balas, né? Conclusão, né? Porque é bom evidenciar essas práticas, porque durante muito tempo o abolicionismo, o movimento, ele não foi visto como movimento, né? Ele foi visto mais como uma opção pessoal de cada um. Eu quero que abole a escravidão. Eu acho que não vai ser legal. Eu não sei o quê. Então, tipo, mostrar como o movimento agiu também faz uma unificação, né? Esse movimento que vem a partir da década de 60 lá e vai durar uns 20 anos até a abolição. Então é importante a gente pensar no movimento como um movimento grande de massas. O movimento abolicionista realmente foi muito importante na luta contra a escravidão no Brasil. A gente também queria saber um pouquinho sobre o seu ponto de vista sobre a escravidão como uma vergonha nacional. O que você acha sobre isso? Assim, a escravidão como vergonha nacional, né, do ponto de vista histórico, falando assim, o Brasil foi o último, ou um dos últimos, se eu não me engano, a abolir a escravidão no país, né, oficialmente. E nessa conta, 5 milhões de pessoas foram tiradas de suas casas, despidas de sua cultura, submetidas ao trabalho forçado, fora os seus descendentes. É uma violência que se perpetuou por 300 anos. E isso, logicamente, vai deixar um legado, né? Tanto é que no livro ele vai falar das consequências da escravidão, tanto no presente quanto no futuro, naquela época. E a gente está vendo até hoje, né? Como que isso
é colocado. Essa negação da humanidade, né, uma grande vergonha nacional, e inclusive, isso me lembra, hoje em dia nós historiadores, a gente não usa mais a palavra escravo, né, a gente costuma usar a palavra escravizado agora, porque é uma pessoa que está em situação de escravidão, né, ela não é aquilo, ela foi forçada aquilo. Então conceitos são bons assim pra gente entender e repensar um pouco da história. Não naturalizar esse termo, né? E pelo lado econômico, né, o que a escravidão trouxe? A consolidação das concentrações de renda, né? Não é o único motivo, né, a escravidão, mas a gente vê no Brasil pessoas com muito dinheiro e pessoas extremamente pobres. A distribuição de renda até hoje no Brasil é um grande problema. E com certeza isso teve um pouco da escravidão, um atraso nesse desenvolvimento, né? Atraso no desenvolvimento do mercado interno, já que Nabuco vai falar dessa urgência, né? O Gessé Souza, ele vai falar que a economia escravista criou uma elite que enriqueceu sem precisar investir na educação e na tecnologia, só se baseando na exploração, né, e na violência. Isso vai ser extremamente prejudicial até hoje. E somado a isso, a abolição ela veio, mas ela não veio com políticas de reparação histórica, né? A gente foi ver essas políticas aparecendo, acho que no final do século passado, né? No final do século XX, com a lei de cotas, o racismo como crime inafiançável e tudo mais. Então, a gente tem pessoas que ficam à margem, né, dos sistemas produtivos e educacionais, pessoas descendentes de escravizados, gerando esse ciclo de pobreza racializada, né? E de uma forma política, né, a exclusão, a marginalização, o racismo estrutural, que a gente vai falar mais depois, a escravidão ela moldou o Estado de uma forma que o Estado serve como aparato para proteger as elites, né? E não faz muito pelo povo negro. E, enfim, é uma vergonha nacional não só pela brutalidade histórica, né, do que aconteceu, mas também por perpetuar essas injustiças até hoje. Muito interessante o seu ponto de vista. Eu vou fazer as duas últimas perguntas. A terceira pergunta é a literatura e a militância. O livro se torna ato político como obras como abolicionista. Se insere na tradição de textos que só não narram, mas lutam? Se insere. O livro ele vai se tornar um ato político, né, no caso. Sobre esse livro em específico, desde o começo, o Joaquim Nabuco vai falar, ele vai deixar claro que não é uma obra acadêmica, por mais que a gente use como obra acadêmica hoje. É mais um manifesto em favor da liberdade, né? Então ele já deixa essa intenção de ser acessível bem claro e o porquê que ele está escrevendo também bem claro. Então ele vai se tornar um ato político nesse sentido. O uso da palavra escrita como instrumento de luta, né, de ação política, ela é muito importante. Então, porque a gente tem um cara que vai escrever durante essa luta, né, antes da abolição, e ele vai reunir todos os argumentos ali. Quando você reúne todos os argumentos daquele movimento abolicionista, você cria argumentos. O livro vai argumentos não só de valor emocional, por exemplo, escravidão é errado. Porque assim, os fazendeiros não estavam ligando para isso, né, do valor moral. Mas ele também vai dar argumentos como, tipo, por que não é benéfico para o país escravizar pessoas, né? Por que o mercado interno precisa se desenvolver com o trabalho livre, né? Com o trabalho assalariado. Ele vai dar respostas lógicas para isso, né? Com esses argumentos para tentar convencer a população. E então vai servir de arma retórica, né? Ele vai elucidar essas questões. Porque tinha pessoas que viam alguns benefícios na escravidão, né? Obviamente. Mas ele vai mostrar de maneira lógica como isso é insustentável, e pessoas também que achavam que essa abolição gradual seria boa. Por exemplo, a lei de Eusébio de Queiroz, a lei do ventre livre e tudo mais, tinha pessoas que defendiam não, a gente precisa abolir, mas vamos fazer isso devagar, de uma forma transitória. Ele vai deixar claro, desde o primeiro momento, que essas políticas são ineficazes, né? São ineficazes. Não fazem sentido. Então ele vai todo momento chamar a urgência da escravidão, que a escravidão não tem que acontecer daqui a um mês, ela tem que acontecer agora, e ela precisa ser rápida, porque quanto mais demorar, mais consequências a gente vai ter para o país. E eu acho muito interessante que ele coloca, né, também as consequências do futuro, né, como se ele tivesse previsto isso. É muito doido, uma obra muito boa. Então vai apontar essa emergência, né? O livro ele não só vai reunir as ideias do movimento, mas também vai elucidar as influências negativas da escravidão para o presente e o futuro das pessoas do país. Muito interessante. Agora eu vou te fazer a última pergunta, que é sobre o legado da escravidão,
que é qual a relação entre a escravidão e as desigualdades raciais atual no Brasil? O que mudou, o que permanece, na sua opinião? Então, o que a gente tem de mudanças, né? Como eu disse, no final do século XX, algumas lutas sociais, o movimento negro conquistaram alguns avanços legais, assim, e simbólicos, né? Primeiro, o racismo como crime inafiançável, o reconhecimento do racismo como um problema no país, porque vocês já conhecem a teoria de democracia racial? Conhece? Sim. Que é aquela teoria de tipo, o Brasil é um país tão miscigenado, tem indígenas, tem pessoas de descendência africana, pessoas negras, pessoas brancas, e todo mundo vive numa perfeita comunhão racializada, né? É essa teoria da democracia racial. E isso hoje a gente sabe que é uma grande mentira, né? Mas tem algumas pessoas, não dentro da escola, né, mas nem dentro da faculdade, que ainda acham que essa teoria ela é verdade, né? Ela ainda vai reconhecer essa teoria. E reconhecer o racismo como um problema social público, né, político do Brasil, é muito importante. Aí na Constituição de 88 a gente vai ter o racismo como crime inafiançável, né? E as cotas raciais elas vão começar a surgir nos anos 2000. Em 2012, né, que vai ser oficializada, né, que todas as faculdades devem ter essa obrigatoriedade também de ensinar história e cultura africana, né? É muito importante pra gente também essa conquista, porque a gente é formado dessas lutas, né? A gente é formado dessa cultura, tanto religiões de matriz africana, quanto música, esportes e tudo mais. Tudo é muito banhado no Brasil por essa cultura, que veio com os escravizados, né? Então eu acho que assim, isso é o que mudou também. A maior visibilidade, né? A gente vê antigamente meninas com vergonha do cabelo crespo. Hoje em dia a gente já vê elas com orgulho, usando o cabelo, sabendo cuidar, né? Então essa representatividade, por mais que ela venha muito de cunho capitalista, né, das empresas, eu acho ela muito importante para as pessoas se reconhecerem, né, para as pessoas terem essa autoestima. Eu acho que isso é o que mudou. O que vai permanecer são essas desigualdades sociais profundas que a gente vê, né? Os negros ainda são a maioria entre os pobres, os desempregados, em situações de subemprego ou situações análogas à escravidão, né? Os acessos à saúde, à educação de qualidade, e fora o racismo estrutural e institucional, né? Que a gente vai ver em microações, porque é aquela naturalização a escravidão, ela vai naturalizar o sentimento de inferioridade da população negra, né? A inferiorização das pessoas negras. Então, essa lógica foi incorporada nas estruturas. Isso a gente chama de racismo estrutural. E a gente pode ver isso, primeiro assim, roubou alguma coisa, alguém perdeu alguma coisa. Alguém roubou, já se suspeita imediatamente da pessoa negra na sala. Né? Isso vai ser o racismo estrutural, a suspeita automática, né? A desvalorização das capacidades das pessoas negras. Nas escolas, né, tem uma pesquisa de que os alunos negros, eles são os mais repreendidos e os menos estimulados, né? O racismo nas relações afetivas, a hipersexualização do corpo negro, né, tanto masculino quanto feminino, o movimento feminista, o feminismo negro vai falar muito disso. O racismo institucional, né? 75% dos mortos pela polícia são pessoas negras, e há quem diga que não tem racismo na polícia, né? Segundo o Fórum do IBGE, é essa estatística de 2023. As empresas, elas vão contratar e elas promovem mais frequentemente pessoas brancas do que negras, né? Na justiça, as pessoas negras, elas têm menos acesso a advogados de qualidade, por grana mesmo, né? Porque são pessoas à margem da sociedade. E frequentemente são mais condenadas, né, por causa do racismo também. A taxa de mortalidade entre as mulheres negras na hora do parto é maior, segundo uma pesquisa da Fiocruz, entendeu? Então, assim, as mulheres negras, elas morrem mais frequentemente no parto. Tem aquela ideia de que, negro aguenta mais dor, né? Então, elas são as menos medicadas, tratadas de forma totalmente marginalizada. Então, é isso que a gente deixou, né, com a escravidão. A falta de representatividade política também, temos muito pouca representatividade dentro do parlamento, né, dentro do Senado e tudo mais. Os estigmas e os preconceitos que a gente vê no cotidiano também. É isso que vai permanecer. Que infelizmente vai permanecer. Sim. A gente vai tentando mudar, né, na sociedade. Com certeza. Juliana, foi uma honra. Muito obrigada por ter participado do nosso podcast. Obrigada eu, agradeço a Muito oportunidade. obrigada, gente.
Adorei as suas respostas, você tem uma didática muito boa. E Foi isso, gente. Não percam os próximos episódios. Tchau! Não chegou. Nossos ancestrais lutaram pela liberdade, contra tudo e contra todos. O negro nunca foi covarde, fugiu das senzalas.